Nessa eleição de 2010, a mídia cumpriu, como sempre, o seu dever de tentar informar o cidadão dos candidatos que estavam aí, propondo o que ele tinha como discurso que iria ser implementado. Ela possibilitou mostrar que tudo que a mídia gráfica, ou melhor, as pesquisas apontavam como sendo certo, havia dúvida, havia possibilidade de não ser. Os debates foram esclarecedores, visto por um lado, no momento em que mostraram que alguns candidatos não estavam tão bem preparados assim quanto a mídia gráfica, que estava mais compromissada, dizia. Alguns vices se apresentaram melhor do que outros, fazendo com que as pessoas parassem para pensar se realmente, no Brasil, que já foi governado várias vezes pelo vice, seria uma boa opção ter aquele momento o vice governando ou não. Então a mídia ela conseguiu mostrar a quem realmente estava interessado em perceber o que estava sendo apresentado como cenário político. Observando de maneira geral os canais de televisão e principalmente a televisão, eu não vi nenhum outro veículo além da televisão. Eu tenho a dizer que foi uma cobertura que se repetiu meio que numa rotina do que já se fez em outras coberturas nacionais e de eleição de presidente da República, de governadores, deputados federais, estaduais, senadores, como aconteceu dessa última eleição. Eu acho que, em alguns momentos, se fez a mesma coisa, se repetiu, portanto, isso, a mesma cobertura já realizada. Mas tivemos aí alguns episódios, né, anteriores à eleição e que provocaram também na mídia um processo de alerta, né, porque a gente teve assim um movimento em São Paulo contra o posicionamento geral da mídia em relação à campanha eleitoral, que poderia haver manipulação nas pesquisas, em favorecimento de um ou outro candidato, né? Então, esse movimento que ocorreu mais em São Paulo e no Rio de Janeiro acabou fazendo com que os meios de comunicação ficassem atentos para o que pudesse acontecer de novidade, né, na realidade social, enfim, na realidade da votação. Eu acho que a mídia local do Vale dos Sinos não fez uma cobertura adequada. E quando eu comparo isso, por exemplo, com o Estado, eu viajei por diversas cidades e normalmente a mídia dá privilégios, mais atenção para as lideranças da sua região. E aqui nós não tivemos isto como algo importante dentro da programação de todos os espaços de mídias da região. E isso é uma coisa que me chama atenção, porque agora, por exemplo, depois da eleição, eu sou procurado pela mídia justamente para apresentar o que eu acho, qual é o meu projeto, como eu vou constituir o meu mandato. Antes disso, eu não tive acesso de forma alguma, a não ser na mídia paga. E é aquilo que a campanha teve que dispensar justamente para mim poder ter acesso aos eleitores da região. É lógico que nós temos vantagem por ser da região e vamos trazer muitos projetos para isso. Mas isso eu acho que é uma questão também até de tempo para que os eleitores, a população em geral, compreenda o quanto é importante valorizar as lideranças locais. Na minha opinião, os veículos de comunicação, a mídia, de forma geral, contribuíram muito, tanto na divulgação das candidaturas, das propostas que estavam em disputa do Estado, como também no resultado das eleições, né, divulgando os deputados eleitos das regiões, o aumento das bancadas de determinados partidos. Acho que deu uma contribuição importante do ponto de vista da democracia, né, do acesso livre à imprensa, às informações. E, como sempre, eu acho que fez uma diferença fundamental, né, podendo contribuir, inclusive, para o processo de escolha dos eleitores dos seus próprios candidatos. A mídia ela é importante na política, principalmente nas eleições, dando a condição para que o eleitor possa sintonizar as ideias dos candidatos,
Principalmente a mídia, ela participa muito mais das eleições majoritárias que das eleições proporcionais. Então nós temos condições de acompanhar os passos de cada candidato, o que eles pensam a respeito de cada posição, de cada questão durante esse período eleitoral. Então é importante. Claro que quando se tem a mídia participando, se tem questões que são levantadas que, ao natural, se dependesse apenas dos candidatos, não sairiam, porque algumas coisas muitos candidatos muitas vezes deixam de lado. Então a mídia, ela instiga o candidato a poder opinar sobre certas circunstâncias ou certas posições mais importantes, e nós podemos, como eleitores, como pessoas que estão acompanhando, que estão ligadas às eleições, ter uma posição mais clara e definir o voto mais concreto, para que nós possamos definir sim o futuro do nosso estado e o futuro do nosso país. Olá, está no ar o programa Mídia em Foco, trazendo uma análise crítica da mídia para você que está nos assistindo. Hoje, o especial Mídia em Foco trata do jornalismo político, num momento importante em que se travam eleições ainda aqui no Brasil. Conosco, duas profissionais da área convidadas. Primeiro, Francine Natasha da Silva, jornalista política do Grupo Editorial Sinos. Bem-vindo, Francine. Obrigada pelo convite. E também conosco Flávia Benfica, jornalista política do Grupo Record RS, Jornal Correio do Povo e do Portal Terra. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. Com as convidadas, nós vamos debater nesses próximos minutos a importância do trabalho do jornalista político. E eu já começo perguntando, Francine, nessa tua experiência desse ano, sobretudo, como é que é ser jornalista nessa área política em momentos tão importantes como esse das eleições? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tu precisa de um preparo, né? Não tanto a questão de saber da área da política, claro, isso é essencial para o setor, para a editoria, mas é a questão de tu lidar com pressão, porque é pressão para te colocar as informações de forma correta, né? Em curto espaço de tempo, se nós analisarmos principalmente o dia da eleição, o domingo da eleição, né? Tanto no primeiro turno quanto, né, no segundo turno, e também a pressão que os partidos e os políticos exercem sobre a nossa profissão, né? Ligações cobrando, porque de fulano deu esse espaço, de ciclano foi diferente. Não, mas não foi diferente. Não, mas parece que foi, né? Então, eu acho que tem muito isso, assim, a pressão que é exercida sobre o repórter dessa área, que é bem diferente do que quem está na editoria de geral, ou em outras editorias, que talvez, não digo que sejam mais leves, né, mas que não tem esse jogo de interesse, esse jogo de egos que tem a política. Uhum. Flávia Benfica, tu também acredita que a pressão hoje é um dos elementos mais fundamentais nesses momentos em que a gente trata de eleições no jornalismo político? A gente tem bastante pressão, né, Marcos? Assim, mas na profissão, claro, num ano eleitoral, não tem como tu não sofrer pressões variadas, né? E tem essa questão do tempo, de fato. E de tu ter que checar a informação, mas assim, isso é um pouco da nossa profissão, assim, acho que isso em todas as áreas vai acontecer. E tu realmente tem que manter o foco, digamos assim, né, de tu checar e tentar chegar na informação correta, quer dizer, hoje a gente tem informação de muito mais acesso e informações chegando, né, um volume muito maior de informação chegando, e tu fazer aquele trabalho de ir lá e conferir, né? Essa conferência, ela não é uma coisa simples, ela é complicada, de tu ter a informação correta, redonda. Sim, eu acho que vem pressão até de ti mesmo, né? Não tem só essa pressão externa. Tem todo um trabalho de tu conseguir fazer e conseguir passar para o teu leitor ou para o teu ouvinte, telespectador, o que está certo, porque assim, se tem uma coisa que é muito ruim e complicado, é tu dar uma informação que não é verídica, né? Ou que uma meia informação. Não, a gente tenta fazer
bem certinho, e aí tem pressão, sim, claro. Né?